Olá, caríssimos alunos e alunas do Linguagem Diplomática. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos bater um pequeno papo, né, sobre orientações, recomendações gerais, né, para uma boa preparação visando a prova de política internacional do CACD. Né, tanto, claro, a prova de primeira fase, a prova objetiva, quanto a prova discursiva, né, que ora vem na terceira, ora vem na segunda fase, né, mas é a prova discursiva de PI. Tá? A primeira dica importante, fundamental, né, diz respeito à necessidade de uma atualização constante dos conteúdos. Tá? Em política internacional, diferentemente das outras disciplinas, né, cobradas no certame, o aluno ele precisa necessariamente estar se atualizando o tempo todo, né, colher as informações mais atuais possíveis, né, porque é uma mudança permanente, né, no conteúdo, né, o tempo todo, né, questões relativas ao Mercosul, às relações bilaterais do Brasil, né, questões relativas ao multilateralismo, né, agendas multilaterais variadas, né, como direitos humanos, meio ambiente, desenvolvimento, questões ligadas à segurança internacional. O tempo todo temos mudanças, temos transformações, temos avanços, recuos, né, algumas vezes determinado caminho, né, ele de fato enfrenta, né, dificuldades, né, e vemos ali uma certa paralisia, né, mas em contrapartida vemos, né, muitas vezes mudanças, transformações, né, aprofundamento, né, em determinado acerto, determinado acordo. Todo ano temos, por exemplo, as famosas COPs de mudanças climáticas, né, a cada 2 anos temos as COPs relativas à biodiversidade, a cada 5 anos temos as conferências das partes do TNP, né, do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Todo ano temos reuniões da Assembleia Geral da ONU, né, periodicamente o Conselho de Segurança aprova resoluções impactantes, né, na ordem internacional, né, temos as viagens presidenciais, a diplomacia presidencial sempre, né, de fato, trazendo algo de novo para as relações bilaterais do Brasil. Enfim, né, na política internacional temos que reconhecer de fato esse dinamismo, né, permanente, né, e aliás é isso talvez, né, o que traz tanta graça, né, para essa disciplina, né, sem querer puxar a brasa para minha sardinha, mas é de fato, né, talvez, né, a disciplina mais encantadora do concurso, primeiro, né, porque basicamente com política internacional que vocês vão trabalhar como diplomatas, né, e segundo porque de fato, né, toda essa transformação, todo esse dinamismo acaba, né, também, né, trazendo muito do charme, né, para essa disciplina, né. Então vocês precisam se atualizar, né, então acompanhar naturalmente, né, com leitura de jornais, o que está acontecendo no mundo, né, ler a parte internacional, ler a parte de mundo, acompanhar, né, também muito de perto a política externa brasileira a partir de fontes primárias. Né, eu sempre recomendo aos meus alunos a lerem, por exemplo, as declarações do presidente Lula, discursos do presidente, declarações do ministro de Exteriores, né, o nosso embaixador Mauro Vieira, por exemplo, né, em encontros internacionais, encontros de cúpula, né, como periodicamente nós temos, né, aí ao longo de todos os anos, né, sempre há muitas cúpulas de que o Lula participa. Importante também atentar, né, para declarações sempre emitidas a partir, né, de encontros bilaterais. Né. Então o Lula acaba de receber, por exemplo, né, o mandatário português, né, foram assinados uma série de acordos, né, o Lula vai em breve para o Japão, né, onde vai se encontrar ali, né, com o Ishiba, né, o primeiro-ministro japonês, né, certamente haverá desdobramentos de acordos. Né, então sempre que o Lula ou recebe uma autoridade estrangeira, né, ou, né, de fato faz uma viagem presidencial, né, são emitidas declarações, né, que muitas vezes passeiam, né, pelo que é a relação bilateral, né, destacando muito do estado da arte da relação bilateral. Né, e é isso que vocês precisam focar, o estado da arte, o contemporâneo, claro, né, sem desprezar todo o lastro histórico naquele relacionamento, mas focar muito no que é a atualidade. Né, e isso vocês acompanham não com leitura de livros, né, ou de artigos, porque sempre há, né, evidentemente uma defasagem, mas a partir do acompanhamento das notícias, dessa parte de mídia, de imprensa, né, do governo e do próprio Itamaraty, né, declarações, discursos, isso é sempre muito importante, porque sempre há ali muitas informações, né, do ponto de vista factual, do ponto de vista empírico, que são úteis para o concurso. Né, quando nós pensamos na prova discursiva de política internacional, né, pedem-se detalhes, né, que muitas vezes escapam ao candidato porque ele não se aprofundou,
né, naquela temática, né, e o aprofundamento vem justamente, né, com essa necessidade de vocês mergulharem um pouco mais fundo em fontes primárias, incorporarem o máximo de conhecimento dessas fontes primárias. Né. Então, eventuais acordos, né, também firmados, né, acessarem, claro que muitas vezes, né, o acordo, né, o tratado, ele pode ser muito longo, mas pegarem as ideias principais, tentarem acompanhar também de perto, né, os tratados eventualmente ratificados pelo Brasil. Né. Eu lembro, por exemplo, que na prova de 2023, discursiva, né, de política naquele ano foi a terceira fase. Uma das questões era sobre a Convenção de Budapeste, né, que é uma convenção do início dos anos 2000, mas que o Brasil ratificou em 2023. Né? Então, o Brasil se torna parte da convenção em 2023, o que fazia do tema um tema muito atual para a diplomacia brasileira. Né? E aí tivemos uma questão inteira aí sobre cibersegurança, a Convenção de Budapeste, né? O Plano Nacional, a Política Nacional de Segurança da Informação, né? A Estratégia Nacional de Segurança Cibernética, enfim. Então, eram detalhes que o aluno tinha que conhecer. E aí, claro, se ele acompanhasse de perto, né? O Brasil ratificou agora, finalmente temos o decreto presidencial, né? O Brasil agora é parte, finalmente, da Convenção de Budapeste, certamente ele teria melhores condições de responder. Então, e acompanhando, né? Por exemplo, o Brasil, né, foi o primeiro país a assinar o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, mas ainda não ratificou. Né? Pode ser que a ratificação saia em breve, então vamos acompanhar, né? Seria uma informação importante. Então, estar antenado com o que está acontecendo. Né? E aí, nas várias esferas temáticas, para a prova de política internacional. Né? Temos que tentar abarcar, né, o máximo desses temas. Né? E aí eu costumo, né, dividir, né, de fato, o programa de PI, e aí não só para pensar atualidades, né, mas para pensar o conteúdo de um modo geral, né, em alguns macro temas. Né? O primeiro que eu gosto de destacar sempre são as relações bilaterais. Tá? Isso é importante do ponto de vista histórico, então por vezes temos questões de fundo mais histórico sobre relações bilaterais do Brasil, né, que olham para o passado, olham para a história, né, e aí o aluno tem que se debruçar sobre elas. Então tivemos uma questão, por exemplo, no concurso 2017, né, aqueles que acompanham aqui o grupo de questões, né, trabalhamos com essa questão, né, pedia para o aluno se posicionar, era uma questão do CACD 2017, e o aluno teria que discorrer sobre as relações do Brasil com a Argentina de 1945 até 1980, né, pegando esses 35 anos. É uma questão de relações bilaterais, mas de fundo histórico. Tá? Pode ser uma relação bilateral no âmbito contemporâneo. Né? Brasil e Estados Unidos hoje, Brasil União Europeia, Brasil Argentina, Brasil China, Brasil Japão, Brasil Oriente Médio. Né? Essas questões Brasil Oriente Médio caíram muito recentemente no certame também. Então, olhar para as relações bilaterais, né, que aí, claro, evidentemente, vocês não tem que perder muito tempo, talvez, analisando relações do Brasil, né, por exemplo, com Antigua e Barbuda, né, com São Vicente e Granadinas, né, ou com o Butão, mas é importante analisar as relações bilaterais do Brasil com a ASEAN e os seus membros, né, com o Japão, com a China, com a Índia, com a Rússia, com a União Europeia, com os Estados Unidos, né, com a África do Sul, com os países africanos de um modo geral, com a Argentina, né, essas relações mais óbvias, Estados Unidos, evidentemente, né, vocês têm que passar um pente fino e aí sempre, claro, olhar não só, né, o arcabouço histórico daquele relacionamento, a sua evolução, né, mas também atentarem para o que está acontecendo de mais atual, de mais contemporâneo. Então, esses, por exemplo, desencontros comerciais, né, com o governo Donald Trump, né, a questão das tarifas sobre aço e alumínio, né, de que maneira isso pode impactar, a retirada do Trump, né, por exemplo, da OMS, do Conselho de Direitos Humanos, de que maneira isso também, né, não cria desencontros com o Brasil, né, que preza muito a temática dos direitos humanos, né, preza muito a questão da saúde, a própria retirada norte-americana do Acordo de Paris, né, enfim, como isso impacta a relação bilateral. Temos que estar, evidentemente, sempre de olho nisso. Né. Algumas efemérides que apimentam ainda mais. Então, este ano celebram-se os 130 anos das relações diplomáticas do Brasil com o Japão. No ano passado, 50 anos das relações Brasil e República Popular da China. No ano passado, 200 anos Brasil e Estados Unidos. 200 anos também Brasil e Argentina. Enfim, vamos olhar, né? Esse é o primeiro grande macrotema, né? As relações bilaterais do Brasil, né, muito importantes. O segundo macrotema, absolutamente fundamental, né, são os temas multilaterais. Né? E aqui a gente parte muito da ONU, mas não só da ONU, né? Mas a ONU, claro, como referência principal, mas pode ser um tema multilateral tratado no âmbito da OEA. Né? Um dos pontos do programa de PI é o sistema interamericano, é a própria OEA. Né? Mas os temas multilaterais, né, segurança internacional, e aí as várias frentes, né, não proliferação, desarmamento, combate a terrorismo, combate ao narcotráfico, combate ao crime organizado de um modo geral, né, tráfico de pessoas, né, e por aí vai. Então, os temas de segurança. Direitos humanos, desenvolvimento, né, a Agenda 2030, os ODS,
desenvolvimento sustentável, aí entramos também na temática ambiental, nas suas várias frentes, mudanças climáticas, biodiversidade, então as COPs de mudanças climáticas, as COPs de biodiversidade, né, todo ano nós temos COP de mudança climática, este ano teremos mais uma em Belém do Pará, a COP 30, né, no ano passado tivemos, né, em Baku, no Azerbaijão, né, sem grandes avanços, tivemos a COP de biodiversidade em Cali também no ano passado. Então, né, acompanhar esses temas, né, multilaterais, e aí, claro, né, pensar a ONU, pensar o Conselho de Segurança, né, tivemos uma questão no concurso do ano passado, de 2024, né, sobre justamente o Conselho de Segurança, sobre a ONU, né, o aluno tinha que se posicionar em vários temas ali, né, absolutamente importantes, né, então, inclusive a reforma do Conselho de Segurança, né, um tema quentíssimo para o Brasil, né, já cobrada várias vezes no concurso, mais uma vez apareceu na prova do ano passado, então olhar, né, com carinho, né, para esses pontos, né, são pontos fundamentais, né, para qualquer CACDista. O terceiro grande tópico é o tópico da integração regional, do regionalismo, né, e aí vocês têm que atentar sobretudo para Mercosul e União Europeia. Tá? Mas também pensar, para além do Mercosul, a própria ALAD, né, que completa este ano 45 anos de vida, foi lançado em 1980, né? Então Mercosul, ALAD do lado latino-americano, pensar a União Europeia, né? Os desafios, né, que o bloco europeu, né, periodicamente enfrenta, né, as questões sensíveis, né, que sempre dão um tom ali, né, no que é a geografia do velho continente em termos de integração, né? Então avanços, recuos, né, desafios, né, um euroceticismo que tem dado tom, né, o próprio desafio representado pelo Trump agora, né, os esforços do bloco europeu, né, para avançar, né, em agendas, né, mais coordenadas nas áreas de segurança e de defesa, né, os acertos comerciais, né, então temos como grande novidade, né, o acordo Mercosul-União Europeia, né, depois aí de 25 anos, né, de longas negociações, né, o acordo, né, foi anunciado no final do ano passado na cúpula do Mercosul em Montevideo, né, a saber se será de fato implementado, depende ali, né, da aprovação, né, tanto pelo Parlamento Europeu quanto pelo Conselho da União Europeia, né, enfim. Mas, né, o regionalismo é um terceiro macrotema absolutamente fundamental, né, para o qual também temos que prestar muitíssima atenção. Esses são os três grandes macrotemas do concurso: relações bilaterais do Brasil, né, o multilateralismo e o regionalismo. Aí, claro, política externa brasileira, não necessariamente só em relações bilaterais, mas esse seria um quarto macrotema importante, né, que aparece também muito na prova de história do Brasil. Então, a política externa brasileira, né, começa ali no pós-Segunda Guerra Mundial, né, em PI, começa mais recentemente, né, quando pensamos em história do Brasil, né, começa, né, muito antes, né, mas em PI não, começa a partir da Segunda Guerra Mundial, então atentar, né, para política externa brasileira, né, então de 46 até hoje, né, o que nós temos? Vários governos, né, então alguns períodos são muito cobrados no concurso sempre, né, então o período do governo Geisel, né, a chancelaria do Azevedo da Silveira, o período da política externa independente, né, o período ali da política externa já na transição democrática, na nova república. São períodos muito característicos, muito cobrados, né, o período também do imediato pós-Segunda Guerra, governo Dutra, governo Vargas, já aparecendo muitas vezes, né, em questões de primeira fase, mas também eventualmente em questões de terceira fase. Né, tivemos alguns anos, né, bem pouco tempo, né, uma questão muito recente, né, uma pergunta discursiva de PI, né, de terceira fase, sobre a chancelaria do embaixador Azevedo da Silveira, justamente ali, né, no governo Ernesto Geisel, entre 74 e 79. Né, o aluno tinha que se posicionar, caracterizar o pensamento do Silveira, né, chanceler do Brasil à época, um dos mais notáveis chanceleres do Brasil na segunda metade do século passado. Então, né, esse é um outro tema. E aí ter também, né, sempre como substrato a esses grandes temas, né, a teoria de relações internacionais. Né? Em 2023 tivemos 3 questões de TPS sobre teoria de RI, 3. No ano passado não houve diretamente uma questão no TPS, mas tivemos, né, questões discursivas que cobravam conhecimento de teoria, né, especialmente essa questão, né, sobre o ONU, né, que falava ali da questão do liberalismo, do realismo. Né, o aluno teria que saber trabalhar pelo menos com esses conceitos claros do primeiro grande debate teórico, né, realismo versus liberalismo ou idealismo. Mas na prova de 2023, um ano antes, houve 3 questões, né, objetivas, inteiras, sobre teoria de relações internacionais. Né, e praticamente todos os anos temos questão de teoria, então eu diria que seria um 5º tema para o qual vocês devem prestar bastante atenção, né? Uma teoria de caráter mais instrumental, né? Claro que não tem que mergulhar muito fundo, mas conhecer os grandes debates teóricos, né? Dos mais simples como o primeiro debate, os mais complexos, né? Como o 4º debate, as questões ali, teorias de matriz mais pós-positivista, né? Teoria crítica, é importante saberem, já tivemos questão de TPS sobre teoria crítica, por exemplo. Tá? Então isso também se faz necessário. Então, dica geral, né?
atualidade sempre, leitura de jornal, né, acompanhar fontes primárias, declarações, discursos, né, acordos, acertos, né, tratados, eventualmente negociados e dos quais o Brasil participa, né, e a fonte primária é sempre bastante útil. Né? E tentar também, na medida do possível, acompanhar com a leitura de alguns artigos acadêmicos, né? Mas sem também, né, exagerar aí na dose. Né? Algumas revistas são de referência no Brasil, a mais tradicional é a Revista Brasileira de Política Internacional, né? Já indiquei para vocês, né, textos, né, aqueles que fazem curso de questões, já indiquei textos, né, como referência nas nossas questões da RBPI. A revista Contexto Internacional, uma revista aqui do Rio de Janeiro, da PUC do Rio, eu também já indiquei, né, uma revista muito boa, são as duas mais tradicionais e mais importantes revistas de relações internacionais no Brasil. Né. Temos também a Mural Internacional, uma boa revista, né, aqui também do Rio de Janeiro, da UERJ, né, universidade na qual eu sou professor. Né, a Mural também é uma revista muito importante, né, ajuda com alguns artigos que podem ser úteis para vocês. Né, temos a revista Cadernos de Política Exterior, né, que é útil para vocês, né, não pela qualidade acadêmica dos textos necessariamente, mas porque são artigos escritos por diplomatas de carreira do Brasil, então que trazem muito da visão oficial do governo, o que vocês têm que ter, né, para o CACD, né, Cadernos de Política Exterior é o nome dessa revista. Mas não é para saírem lendo, né, as revistas, né, nossas edições trimestrais, não, ou semestrais, dependendo da revista. É para vocês escolherem ali, tem um artigo bacana aqui sobre regime de não proliferação, vou ler. Né, tem um artigo bacana aqui super atual sobre relações do Brasil com a ASEAN, né, a Associação de Nações do Sudeste Asiático, vou ler. Né, aqui tem um artigo sobre, né, a política externa chinesa, importante, vou ler. Então vocês vão escolher a dedo, né, dependendo do tema, os artigos que eventualmente são úteis para ler. Pode haver alguma edição dessas revistas que não vale a pena ler nenhum, pode haver alguma edição que vale a pena ler 2, 3, né, a depender do tema. Né, vocês têm que ter já, né, essa malícia de saber escolher, né, conforme o tema de um artigo, aquele que vale a pena ou não ser lido. Okay? Bom, são algumas dicas gerais, meus queridos. Né, para mim, um prazer, né, fazer parte aí desse time, dessa equipe agora. E vamos juntos. Né, contem comigo para o que precisarem. É um prazer tê-los a bordo aí já, né, do meu curso de Política Internacional. Né? Venham mais, né, e aproveitem aí esse nosso trabalho. Um abraço a todos e até a próxima.